Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Arraes, eu sou membro da equipe de análise da Empirix Research, eu faço parte da equipe Os Melhores Fundos de Investimento e hoje estou aqui com ele, Bruno Merola, responsável pelo relatório Os Melhores Fundos de Investimento, em outras palavras, o meu chefe, e a gente está aqui para bater um papo e contar aqui para vocês os bastidores e todos os detalhes da análise profissional de fundos de investimento. Tudo bom, Merola? Tudo bem, Arraes? Obrigado pelo convite. E eu vou começar com uma pergunta direta aqui, indo direto ao assunto, para se explicar para a gente a parte estrutural do que é um fundo de investimento, afinal. Bom, a ideia de um fundo é ser uma comunhão de recursos, em que vários cotistas aportam aquele dinheiro, e o fundo tem escala para investir em vários investimentos, de renda fixa, renda variável, e você tem um gestor profissional ali gerindo o seu dinheiro, né? Então, assim, a grande diferença é você fazer na pessoa física versus você comprar um fundo diretamente. Então, você consegue ter uma gestão profissional ali. Para onde vai esse dinheiro, assim? O investidor, ele coloca o dinheiro, ele quer investir, e onde dorme o dinheiro ali, afinal? O gestor, você já falou a figura do gestor, que vai tomar as decisões, mas no final do dia, onde está dormindo o dinheiro do investidor? Tá, é uma boa pergunta, porque você tem uma estrutura em fundo de investimento que aqui no Brasil funciona como um condomínio, né? E você tem ali vários participantes daquele condomínio. Você tem hoje aqui no Brasil o gestor, o administrador e o custodiante como os principais. O dinheiro fica com o custodiante. Então, o custodiante normalmente é uma instituição financeira muito grande, que fica com aquele dinheiro guardado, garantindo que você é o responsável por aquele investimento. O gestor é o cara, como a gente comentou, que de fato toma a decisão. E o administrador é como se fosse o síndico no condomínio, é o cara que vai contratar o gestor, contratar o custodiante, definir as regras do fundo, né? E aí, para fechar esse grupinho de participantes, você tem também o distribuidor, que é como se fosse a loja onde você compra o fundo. Então, as plataformas, exatamente, plataformas de investimento, corretoras, a distribuição de banco, são os distribuidores do fundo. E é legal a gente falar dessa questão da entidade jurídica de um fundo, porque no final das contas, o risco de um fundo está relacionado ao ativo que está sendo investido e não à estrutura, né? Ela foi feita e pensada para proteger o investidor. Então, o que você poderia falar para aquela pessoa que tem um pouco de receio? Será que isso é seguro? E se falir o custodiante, o gestor desistir e sair fora, o que acontece com o dinheiro? Bom, acho que uma coisa legal de falar é que o fundo no Brasil é muito mais seguro que lá fora. Então, essa estrutura que o fundo brasileiro tem, né, de gestor, custodiante, administrador, é uma figura de condomínio muito mais responsável que você vê lá fora. Então, quando acontece qualquer tipo de problema com algum desses participantes, o fundo, em geral, chama uma assembleia e você consegue trocar. Então, por exemplo, o gestor fez alguma besteira, ele vai ter que ser demitido pelo cotista do fundo. O cotista chama a assembleia e demite o gestor. Administrador, mesma coisa. Custodiante, mesma coisa. Essa estrutura, ela traz uma segurança adicional para o fundo, porque o fundo não tem FGC. Então, um FGC, que é aquele fundo garantidor de crédito que você vê em CDB, LCI, LCA, etc. Você apoia nisso, né, para poder escolher o investimento? Exatamente. Tem muita gente que se apoia no FGC, né, que só investe porque tem FGC, mas o fundo não tem essa estrutura, ele tem uma outra estrutura mais responsável. Como que você veio parar nesse universo de fundos? Obviamente, eu sei de onde você veio do universo do private, mas não lidava somente com esse veículo de fundos, que é essa ferramenta segura que a gente está comentando aqui agora. Então, antes de a gente prosseguir aqui, conta um pouquinho de como você parou aqui na Empirix para trabalhar com a gente. Claro, eu era estudante da Empirix já há 4 anos, né? Não só da série de fundos, mas de outras séries também. E ao longo do tempo, sempre me interessei muito pelo que a Empirix fazia para o investidor de varejo, né? Então, eu trabalhava no private, eu atendia clientes multimilionários que não só investem em fundos e em ativos, mas que também têm fundos exclusivos seus ali. Então, aquele cliente que tem 20, 30, 50 milhões, ele monta um fundo para a família dele, em que ele consegue ter uma estrutura exclusiva. E aí, dado essa minha proximidade com a Empirix, né, eu entrei em contato com o Felipe ao longo do tempo e tive a oportunidade de assumir a série desde o ano passado. Então, toda a experiência que eu tive de alocação estratégica, alocação tática em fundos de investimento, eu trouxe aqui para a série também. Hoje a gente fez algumas mudanças para poder relacionar essa experiência com o que a gente tem hoje. E a gente vai falar mais em detalhes aqui do nosso trabalho, aqui dos bastidores, que vai muito além de simplesmente varrer o mercado e selecionar. A gente vai chegar lá, mas antes disso, eu queria trazer um debate, porque muita gente fala por aí e às vezes tem uma impressão de que não dá para ter uma carteira rentável só com fundos. Eu já ouvi isso, às vezes até pessoas perguntam, mandam e-mail para a gente perguntando, será que eu poderia montar minha carteira inteira só com fundos? E você, com a sua experiência de alocação, de trabalhar com outras classes de ativos, montando carteira para multimilionários, você acha que dá ou não dá para ter uma carteira só de fundos?
Cara, tem uma coisa interessante que as pessoas elas acabam olhando fundos como uma classe separada. E assim, eu sempre gosto de falar, pensa no fundo de investimento como o teu cartão de crédito. Então, no teu cartão de crédito, você gasta transporte, alimentação, academia. Né? É um meio, exatamente, não é o gasto final. Então, o fundo ele é só o veículo para aquela classe de ativo que está dentro do fundo. Então, pode ser renda fixa, pode ser renda variável, pode ser fundo imobiliário, podem ser várias coisas diferentes. Então, o fundo, na verdade, ele está dentro de alguma classe. Dito isso, você pode ter a sua carteira inteira com fundo de investimento. Então, você vai ter um fundo de investimento para sua reserva de emergência, você vai ter um fundo para crédito privado, um para multimercado, um para renda variável e etc. Fundo não é uma classe separada, a gente olha mais como um veículo para acessar as classes de investimento. E, obviamente, o nosso trabalho aqui é dinâmico, né? Porque é uma série da Empíricos que, por se tratar de um veículo tão dinâmico como o fundo de investimento, a gente tem que falar sobre tudo. E eu queria que você já contasse um pouquinho assim, quais são as diferentes classes hoje existentes de fundos de investimento. Bom, a gente cobre todo o espectro de fundos de investimento, tirando os alternativos, que são aqui os imobiliários, que é outra série da Empíricos. Então, desde fundo de renda fixa até o fundo de renda variável mais agressivo, a gente acaba cobrindo. Fundos de reserva de emergência, que são aqueles pós-fixados que não devem te oferecer nenhum tipo de risco. Fundos de crédito privado, fundos indexados à inflação, fundos passivos, fundos multimercados, fundos de renda variável e também fundos internacionais que a gente tem dedicado mais tempo nesse ano para cobrir. Então, a gente acaba cobrindo tudo com as suas devidas subdivisões aí. Tá, e eu vou trazer essa visão das classes de ativos, porque a gente sempre preza que o investidor deva ter uma carteira diversificada entre classes de ativos e cada classe de ativo funciona de uma maneira diferente, tem diferentes retornos esperados, volatilidades diferentes. E o fundo ele é um mecanismo que ele tem uma coisa que a gente chama de liquidez, né? O prazo de resgate. Só que a permissão para o investidor sacar o dinheiro, por exemplo, em 30 dias, não quer dizer que ele deva fazer isso, dependendo da classe de ativos que ele está lidando. Então eu queria agora trazer um debate aqui para a mesa sobre diferentes horizontes temporais de investimento para cada classe de ativo. Como que o investidor lida com um fundo que pode sim permitir um resgate mais rápido, de 30, 40 dias, mas quando ele deve permanecer em cada classe de ativo? Boa, eu acho que esse é um tema importante porque existe um contrassenso no mercado das pessoas acharem que porque elas compram ações e conseguem vender em 2, 3 dias, elas deveriam ficar pouco tempo com uma ação, tá? E assim, eu trago essa analogia da ação para fundos de ações porque você deve ficar o maior tempo possível. E a pergunta é sempre assim, há quanto tempo eu fico com o fundo? Putz, o maior tempo possível, você deve casar com aquele gestor. Se você está pensando em sair já na entrada, é porque isso não deveria nem ter entrado. Então, assim, o que a gente gosta de avaliar, né, para fundos que são mais conservadores, então fundos de renda fixa, fundos de reserva de emergência, você pode ficar menos tempo, fundos de crédito privado também você pode ficar menos tempo, fundos multimercados, a gente acha que você pode ficar pelo menos 2 anos, né, você deve ficar pelo menos 2 anos, que é o tempo que o gestor tem para conseguir validar suas teses, para ele conseguir ganhar dinheiro com aquelas posições mais estruturais que ele tem visto no mercado, e os fundos de ações a gente acha que deve ficar o maior tempo possível. Eu acho que isso é importante não só para fundos, mas quando você olha para a classe de investimentos. Ações você também deve ficar o maior tempo possível. Eu não sou a favor de você ficar treinando no curto prazo. Não, isso é importante falar, porque às vezes a pessoa tem vontade de fazer o dinheiro render mais, ainda mais em tempos de juro baixo, e ela tem vontade de experimentar um multimercado, um fundinho de ação, mas de repente ela está pensando assim, eu vou colocar, mas eu vou ter que sacar daqui a um ano que eu tenho uma viagem, então não é apropriado, né? Ações não conversam muito bem com um curtíssimo prazo. E assim, para um ano para ações é curto prazo. Até porque quando um gestor compra aquele papel, às vezes a tese demora um tempo para se concretizar e você pode sair daquele fundo num pior momento e acabar amargando um prejuízo que você não estava planejando e aquela sua viagem que você queria fazer no ano que vem acaba indo para o ralo. Exato, não dá para achar que você não vai perder dinheiro em algum momento no fundo. Você vai perder dinheiro se ficar pouco tempo. Se você ficar muito tempo, você vai acreditar que aquele gestor ele tem experiência suficiente para conseguir ganhar dinheiro com aquelas posições mais longas. Então, assim, é como você falou, a ação com curto prazo não conversa muito bem aí. O tema investimento no exterior está ficando cada vez mais falado. As pessoas têm interesse de se expor em mercados fortes, como o mercado americano, quer comprar ação de empresas lá fora, e essa é uma categoria muito restrita. E quando a gente fala de um fundo de investimento que tem patrimônio investido lá fora, ele normalmente é mais restrito a investidores qualificados
ou profissionais. Então, se você puder aqui esclarecer o que é um fundo destinado a qualificados, para profissionais, o que é um investidor qualificado profissional e por que existem essas benditas restrições. Bom, essas restrições elas são regulatórias, é a CVM que criou essas restrições, então ela define investidor qualificado como aquele investidor que tem pelo menos 1 milhão em aplicações financeiras ou aquela certificação que é reconhecida pela própria CVM. Já o investidor profissional não é 1 milhão que você tem que ter, são 10 milhões em aplicações financeiras ou não basta ser certificado, você tem que ser reconhecido pela CVM como agente autônomo, consultor ou analista de valores imobiliários. E aí a grande dificuldade é o financeiro, né? O caminho mais fácil talvez é pegar a certificação para se tornar e se qualificar, né? Exatamente. O qualificado, assim, eu pessoalmente pretendo bater essa meta financeira na minha vida. Agora os 10 milhões ali do profissional já é uma coisa não tão trivial. Isso é uma pergunta legal, porque tem certificações hoje que dão essa qualificação para você e que não tem um nível de dificuldade extremo, né? Que você pode fazer ela um custo não tão alto e você automaticamente está liberado para fazer investimento nessa categoria. Mas assim, antes de a gente passar de assunto ainda sobre essa qualificação, por que ela foi pensada, por que ela foi feita e o que você acha, para onde você acha que a gente vai caminhar no futuro quanto a essa flexibilização? Porque uma coisa que a gente não falou aqui, talvez seja legal falar, os limites de exposição que às vezes a classe permite em diferentes ativos. Claro, a ideia da classificação como qualificado profissional é proteger o investidor de certos tipos de risco, né, que ele não conhece, ou que são riscos um pouco mais sofisticados. Então, assim, existem alguns limites para investimento no exterior, para qualificado e para profissional, e para investidor geral, né, que são limites um pouco mais restritos, e para alguns outros tipos de ativo. A minha visão é que o investidor não deveria ser limitado por produto. Eu acho que deveria ser limitado por tamanho de alocação no produto. Então, assim, eu não acho que alguém não deveria comprar private equity, que é um investimento, fundos que investem em empresas fechadas. Eu acho que ele pode comprar, só que ele deveria comprar talvez um percentual pequeno da carteira. Então ele tem que medir ali um pouco pelo tamanho da carteira. Então eu acho que a legislação vai mudar para esse sentido. Você vai ter menos produtos restritos e você vai ter mais alguma restrição por tamanho. E cada vez uma flexibilização um pouco maior para investimento no exterior, que é uma coisa super importante hoje em dia. E talvez a gente tenha um papel importante nisso, porque a gente certeza. se propõe a propagar a informação e a gente defende que o investidor, mesmo com pouco dinheiro, com pouco poder aquisitivo, ele pode sim investir como um profissional. E no momento que ele está restrito, né, ele não pode acessar determinadas classes de ativos, às vezes ele acaba ficando com uma alocação até mais arriscada, por não poder acessar diversificações legais. Então, talvez a gente tenha um papel importante nessa briga de tentar flexibilizar cada vez mais e defender que o investidor ele pode ser bem educado para fazer certo, né? Não, sem dúvida. E assim, não é porque o cara tem 50 milhões que o cara é profissional, que o cara tem um conhecimento maior do que o outro. O patrimônio não significa aptidão. O cara ganhou na Mega Sena, por exemplo, esse cara está aprendendo ainda como qualquer outro. E não é porque o cara tem pouco dinheiro que ele não aprendeu a investir ainda. Então, eu acho que essa classificação, ela existe, né, mas ela é um pouco restritiva para o que ela se propõe. Então, uma grande evolução que aconteceu recentemente foram os BDRs. Então, os BDRs, que são recebíveis, lastreados em ações americanas, em ações globais, na verdade, né, pode ser BDR de qualquer lugar do mundo, esses ativos agora eles podem ser investidos por público geral. Então, você não tem que ter mais aquele 1 milhão, você não tem que ter mais a certificação para ser considerado qualificado e poder investir. Então, eu acho que no futuro a gente deve caminhar para esse caminho. Eu queria entrar um pouco mais no nosso dia a dia aqui, no nosso bastidor, claro. Falar um pouco sobre o nosso trabalho, mas assim, antes vamos dar uma diretriz assim, pensa em alguém que começou a investir, ela identificou no fundo uma oportunidade de ser fácil, de ser prático, mas quando uma pessoa abre uma conta numa corretora, ela olha a prateleira e vê uma infinidade de opções. Então, assim, o que a pessoa deve fazer para escolher um fundo que seja adequado ao perfil dela? Seja adequado ao objetivo que ela tem de longo prazo, seja de acumulação, seja uma pessoa mais jovem ou mais velha. Como que a pessoa pode olhar para aquela prateleira e ter uma diretriz melhor para tomar uma decisão? Eu acho que essa resposta tem 2 caminhos aqui diferentes, né? O primeiro é que você nunca deve se basear por performance de curto prazo. Então, que é uma coisa muito comum. As pessoas entram na plataforma, elas classificam por últimos 12 meses ali. Dá para ranquear fácil, né? Você clica Exato. em 12 meses. Você ranqueia facilmente ali e você escolhe aquele que rendeu mais, o que não quer dizer absolutamente nada, né? Então, uma coisa que a gente não olha é performance de curto prazo. E a segunda coisa, eu acho que você não deve procurar o melhor fundo para você, o fundo mais adequado para você, mas sim a carteira mais adequada para você. Importa mais a classe do que o veículo, aí você vai
escolher os melhores fundos de cada classe. E aí o nosso trabalho aqui, né, é justamente encontrar os melhores, que envolve um trabalho qualitativo e quantitativo. Então, o qualitativo, que é aí que eu acho que é a grande diferença entre a pessoa física fazer por conta própria e ela ter um acompanhamento de alguém que faz isso com uma equipe estruturada e há bastante tempo, é que o qualitativo você tem que ter uma rede de relacionamento muito grande com os gestores. Então, a gente aqui, por exemplo, conversa abertamente com 200, 250 gestores, que a gente acompanha mais de perto, né, que não são todos ainda da indústria, são só os que a gente acompanha, e a gente tem sugeridos ali mais ou menos uns 50 gestores. No lado quantitativo, é claro que o desempenho é uma coisa importante, né? Então desempenho de longo prazo, né? Desempenho consistente no longo prazo é importante, mas também tem que avaliar risco, o quanto aquele fundo se combina com os outros, né? Que a gente chama de correlação. Então uma série de fatores quantitativos e qualitativos que a pessoa física pode tentar fazer, mas nem sempre vai conseguir fazer com a mesma escala. Não, isso é super legal de falar. Se a gente fizer um paralelo aqui, talvez assim, com futebol, nós dois gostamos bastante de futebol, tem um flamenguista, um palmeirense aqui, a gente tem que pensar sempre uma visão de time e não somente o jogador. Claro que o jogador desequilibra um jogo, a gente sabe que escolher as peças é importante, mas quanto mais a gente pensar como time e menos como o individual ali, mais a carteira do investidor vai estar preparada para enfrentar solavancos, incertezas no mercado e você vai proteger e construir um patrimônio saudável no longo prazo. E eu queria falar assim que é legal que você comentou, que a gente tem a parte didática, a gente tenta ensinar o nosso assinante. Então, quando a gente sugere um fundo, por exemplo, tem todo o racional do porquê foi feito isso. Ele é um fundo provavelmente que bateu os benchmarks dele ao longo do tempo, o gestor é muito diligente, tem um histórico impressionante e o assinante acaba aprendendo com o tempo. Mas é legal você ter falado isso porque tem essa parte final da análise qualitativa que o investidor comum não acessa. A Empíricos abre portas também e eu acho que acaba tendo um casamento legal do investidor que aprende com o tempo e a gente que tem uma análise de ponta profissional com umas sugestões e vai tendo essa conversa ao longo do tempo. Exato, e esse exemplo que você deu do futebol é bem importante porque um critério de exclusão nosso que ocorre às vezes é você ter um fundo que depende muito de um único artilheiro ali, né? De um único gestor, que é o cara que toca tudo sozinho e que tem uma equipe pequenininha e tal e ganha muito dinheiro. Esse fundo ele vai ganhar muito dinheiro ao longo do tempo, mas por ter um cara sozinho ali, você corre aquele risco que a gente chama de key man risk, né? O one man risk, ou seja, o risco de uma pessoa só se sair da Cristiano gestora. Ronaldo, o time acaba, né? Aquela como se fosse um time só Cristiano Ronaldo e todo mundo meio não no mesmo nível do Cristiano Ronaldo. Joga em função dele. Joga em função dele, exatamente. Então, a gente faz uma análise para você entrar bem no fundo e não precisar resgatar em nenhum momento. Bruno, é importante a gente falar aqui que a gente sabe que tem a figura do gestor, que é o cara que toma ali as decisões, que escolhe o que é para comprar, o que é para vender, e esse cara tem que ser remunerado de alguma forma, né? Por isso que o fundo cobra taxas. Então é legal a gente pincelar pelo menos esse assunto, falar sobre a importância de se atentar às taxas praticadas de acordo com cada classe de fundo diferente. Então assim, explica aqui pra gente por que é tão importante se atentar a esse detalhe. Perfeito, assim, existem duas taxas principais que os fundos cobram, né? Que são a taxa de administração e de performance. A de administração é uma taxa fixa, então você paga ela independente de você ter um retorno positivo ou negativo. Em geral 2%, mas tem vários fundos que já cobram um pouquinho menos hoje. E a outra taxa de performance é aquela que você remunera o gestor à medida que você também ganha o retorno. Então ele só ganha quando você ganha. A nossa análise em relação a essas taxas depende do tipo de fundo. O que eu quero dizer com isso? Você tem fundos de gestão passiva ou fundos de gestão ativa. Na gestão passiva, é aquele gestor que ele não quer bater no índice de mercado, ele não quer ganhar do mercado, ele só quer seguir uma estratégia específica. Então, por exemplo, um gestor só quer render igual ao Ibovespa. Ele não tem que ser remunerado de forma exagerada por isso. Então, esse fundo, em geral, ele tem que ser um fundo baratinho. Porque em tese é um pouco mais fácil. Você tem o Ibovespa, você pode replicar a carteira do Ibovespa e vai ter uma rentabilidade muito parecida com o índice. Então, na prática, está trabalhando pouco, não precisa exagerar, não precisa pagar 2% de administração, que é um custo tradicional para um fundo de ação, vamos dizer assim. Exatamente, e nada de performance. Esse cara, como ele não vai bater o índice, ele não tem que ser remunerado por performance. Então, ele tem que ser um fundo barato, que não cobra quase nada de você. Já os fundos de gestão ativa, que são a maioria do que a gente indica, eles sim têm que ser remunerados se tiverem uma performance muito acima do mercado. Então, um fundo de ações, por exemplo, quer bater o Ibovespa. Um fundo multimercado, um fundo de renda fixa, quer bater o CDI. Só que existe também algumas distorções em alguns fundos. Por exemplo, um fundo de small caps, que tem como índice de referência o Ibovespa,
ele está errado, né? Ele não deveria ser remunerado por bater um índice que não é o dele. Bom, já que ele vai investir em empresas pequenas, não adianta... o small, que é um índice um pouco mais apropriado para essa classe. Exatamente, não adianta ele bater um índice de empresas maiores e ganhar um dinheiro fácil por isso, né? Então, é importante olhar a estrutura de custos de cada tipo de fundo. Inclusive, a gente tem sido bastante vocal quanto a isso, porque a gente consegue fazer nossos estudos e descobrir o quanto ali da fatia do bolo está ficando para o gestor e o quanto de fato o investidor está levando. E isso é muito importante, a gente consegue mapear isso muito facilmente. Em alguns fundos multimercados tem uma volatilidade um pouco mais baixa, ou seja, o gestor fica confortável, não precisa tomar tanto risco e está levando ali o dinheiro, faça chuva, faça sol, está ganhando a taxa de administração. Então a gente consegue sempre mapear e a gente usa esse dado para poder decidir se o investidor está sendo devidamente remunerado pelo trabalho ali que o gestor está fazendo. Eu acho que é um jogo de equilíbrio, assim, não pode nem ser 100% taxa de administração, né? Só cobrar ADM, não pode nem só cobrar a taxa de performance. Porque no primeiro caso, vamos supor um gestor que só cobre a administração, não cobre performance, né? Ou seja, ele vai querer ficar grande demais. Então ele vai querer ter uma área de captação, uma área comercial muito relevante, ele vai ficar com bilhões e só ganhando a administração lá, sem correr muito risco, né? Sem ousar demais. Tem um estímulo para que ele tente ir muito bem, né? Exato, ele não vai ter uma remuneração variável, vai ser só aquela fixa ali. Por outro lado, um gestor que não cobra nada de administração e cobra tudo na performance, ou seja, cobra 20% na performance, 0% na administração, esse cara ele pode correr risco demais, risco exagerado para poder ganhar, porque se ele perde dinheiro, se naquele ano ele não faz um retorno suficiente, ele vai morrer de fome. Tem que ser ali um equilíbrio. Exato. Tudo na vida ali é um equilíbrio, né? Nem ao céu, nem muita terra. Além de fazer essa curadoria e oferecer as ferramentas para o investidor montar uma carteira ideal, a gente também se propõe aqui a construir a melhor carteira de fundos no mercado. A gente tem esse objetivo, a gente acorda e vai dormir todos os dias pensando em como que a gente faz a melhor carteira de fundos no mercado. E isso foi uma experiência muito boa que você trouxe lá do Pride, tipo, trabalhar com alocação. Então a gente pensa, a gente tem alocação estratégica, a gente tem a possibilidade de fazer uma coisa tática. Conta um pouquinho assim do racional da construção da carteira que a gente tem sugerido hoje de fundos. Bom, eu costumo falar que eu sou um pouquinho obcecado com essa carteira. A gente, de fato, dorme e acorda pensando nessa carteira. A ideia dela é ter um pouquinho de cada classe de investimentos, né? Então a gente tem essa carteira chamada Carteira Melhores Fundos, que a gente tem um pouquinho de caixa, um pouquinho de juros reais, um pouquinho de caixa privado, um pouquinho de multimercado, um pouquinho de renda variável, né? Já não é tão pouquinho, tem 25% de renda variável, 30% de multimercados e super importante, que quase ninguém lembra disso, que são as proteções, né? E além disso, só para finalizar, um pouquinho de internacional também, né? Então essa é a nossa carteira principal. E recentemente colocamos criptoativos também. Uma inovação, né? Uma inovação. Não é tão comum. Então a gente tem ali 1% da carteira em fundos de criptomoedas. Então, tendo todas as classes, você consegue ter um portfólio super diversificado e um investimento só, né? Então isso virou um Fund of Funds, né? A Vitrio, que é a nossa parceira, montou um fundo que segue essa carteira. E essa carteira, ela é a nossa carteira principal, a gente está sim pensando em como melhorar o balanceamento entre os fundos ali. Então, essa é a principal ideia. A carteira ela tem também uma parte que é um pouco mais líquida para aproveitar oportunidades que apareçam. Então, às vezes, um fundo que a gente adora, que está fechado, ele abre e a gente consegue ali sugerir a alocação nesse fundo, né? Então, e como você falou, a gente tem alocação estratégica, ou seja, nossa alocação de longuíssimo prazo. Agora, no prazo mais curto, talvez no médio prazo, a gente tem o que a gente chama de alocação tática, né? Então a gente consegue over, né? Tá sobrealocado ou subalocado em alguma classe. Então, em um momento de otimismo, por exemplo, a gente pode ter um pouquinho mais de bolsa, reduzir um pouquinho o caixa, a gente pode ter um pouco mais de crédito privado, reduzir um pouquinho o multimercado, então a gente consegue movimentar nessa carteira. Pô, Bruno, eu queria te agradecer por bater esse papo, eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para quem estiver assistindo, e eu queria já deixar uma pergunta para você. Se você que está assistindo esse vídeo investe hoje em fundos, deixa aqui nos comentários, fala se você gosta, qual fundo você investe e o que te levou a tomar essa decisão. E eu vou deixar também, é claro, o link para você poder acessar e conhecer mais de perto a série Os Melhores Fundos de Investimento. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal do YouTube, não deixar de seguir a gente aqui nas redes sociais e a gente vai continuar gerando conteúdo aqui para você. Então, no mais, é só isso, galera. Um grande abraço e até mais. Obrigado novamente, Brunão. Obrigado, Arraes.